vamos agora apresentar um método analítico para se determinar imagens de um espelho esférico. Este, portanto, é o tema 4 de espelhos esféricos e a aula 3 é o método analítico. Esse método é muito preciso. Você agora vai encontrar a posição da imagem a 15 centímetros,7, né? 15,7 centímetros, 12,8 metros e assim por diante. Você determina com precisão. Um método geométrico é bom para você saber se a imagem é real, invertida, na direita. Né? De forma que é método bom também, mas esse aqui é melhor. Né? Mas tem que fazer contas. Né? De forma que ele serve para quê? Serve para eu determinar várias características da imagem. Se ela é invertida, sim. O tamanho dela comparado com o tamanho do objeto. Né? Veja, o tamanho dela comparado com o tamanho do objeto. A localização precisa de onde está a imagem. Né? Então, é para isso que serve o método. Agora a gente precisa olhar para essa figura aqui para entender algumas coisas, né? E é isso que dá um pouco de trabalho, na realidade, né? Eu começo considerando um ponto. Esse ponto aqui, no caso, ele está sobre o eixo principal. Então, aqui eu tenho o objeto. Está aqui, olha, neste ponto, o objeto. Está vendo o objeto? E a imagem, vamos imaginar, né, que a imagem esteja localizada, né, neste ponto aqui. Esse aqui é o ponto da imagem. A imagem forma um ângulo alfa', veja, em relação a quando eu considero a direção do raio refletido. Ou seja, eu considero um raio luminoso, ele é refletido nesse ponto, né, de tal forma, né, a que ele saia por aqui. Na verdade, esse raio, ele sai por aqui. Esse raio sai por aqui, formando um ângulo alfa. Aqui, alfa', esse ângulo aqui é alfa. Esse ângulo aqui é alfa'. Né? Agora, ele incide no espelho num ponto P. E ao fazê-lo, esse raio aqui forma um ângulo θ com uma normal. A normal é esta que está indicada aqui, amarela, veja. Vou ressaltar aqui a normal, né, para que não haja confusão. Olha, essa é a normal à superfície do espelho por esse ponto. Essa é a normal. Né? E a normal forma um ângulo φ com a horizontal e agora o ângulo formado pelo raio incidente com a normal é θ. Estou chamando de θ. Então, esses são os ângulos principais. Né? A imagem está a uma distância que nós vamos chamar de S'. Então, S' é a distância da imagem, ou do ponto imagem, até o vértice do espelho. E S é a distância do ponto objeto até o espelho. Definir o que é importante, né? Agora, nós temos, repetindo aqui, naquela figura, para o aluno depois acompanhar com calma, né? Veja, aí tem considerações, né? E eu também resolvi mudar a nomenclatura, né? Esse ângulo aqui é o ângulo alfa, que forma o raio incidente com a horizontal. Esse, veja, raio refletido, ele agora é refletido saindo por aqui. Ele sai por aqui. Então, a continuação dele
nesse caso, forma um ângulo beta com a horizontal, né? E agora, esse ângulo aqui é o ângulo gama. Estamos chamando agora esse ângulo de ângulo gama. É o ângulo que forma a normal, né? Eu chamei atenção para isso antes, né? Vamos chamar agora a atenção de novo para isso. Vamos apagar aqui, porque isso aqui não ficou bom, né? Não ficou bom, muito bem. Então, vamos considerar aqui a normal. Veja, aqui está a normal. E o ângulo incidente, o ângulo de incidência, θ, o ângulo que forma o raio incidente com a normal, ele é igual ao ângulo de reflexão, θ também, né? Aí, por considerações da geometria, né, e que é relativamente simples, né? Por exemplo, entender, né, que esse ângulo aqui é igual a gama, porque eles são, na realidade, considero aqui uma reta paralela, aqui uma outra reta paralela, então se esse é gama, esse também é gama. Então esse raio aqui é, na realidade, gama. Esse raio aqui, por outro lado, ele é igual a alfa, é só continuar lá. Então esse raio aqui é alfa, o ângulo é alfa, e esse ângulo aqui é gama, né? Consequentemente, θ é igual a alfa mais gama. E, por outro lado, 2θ é igual a alfa mais beta, né? Ora, com isso, nós temos agora as principais relações. Denominando de H essa altura aqui, de H essa altura aqui, né? Então, você veja que a tangente do ângulo gama é igual a H dividido pelo raio de curvatura do espelho. Porque eu estou falando de espelhos finos, senão não é bem verdade, né? Por outro lado, tangente de alfa é igual a H dividido pela distância aqui. É a distância agora do ponto imagem até o vértice do espelho. E tangente de beta é igual a H dividido por D'. São relações de geometria que são relativamente simples, né? De forma que agora eu vou fazer uma aproximação, que é a ótica dita gaussiana. A ótica dita gaussiana, ela leva em conta o seguinte: se eu tenho aqui um determinado espelho, né? Aqui no caso um espelho esférico, né? Talvez seja melhor desenhar esse espelho esférico aqui, né? Então, se esse aqui é o eixo principal do espelho, a ótica gaussiana leva em conta raios luminosos, mas de tal forma a que estes raios luminosos eles formem um ângulo bem pequeno. Este aqui, ou o raio refletido, estes ângulos aqui têm que ser bem pequenos. Eles são tão pequenos que eu posso agora aproximar a, digamos, tangente desse ângulo aqui, que eu chamei de alfa, né? Tangente de alfa aproximadamente igual a alfa. Tangente de alfa é aproximadamente igual a alfa. Só para ângulos pequenos isso vale, né? Só para ângulos pequenos isso vale. Então, daquelas relações entre os ângulos, eu agora posso escrever esta relação, né, entre as distâncias aqui, entre as distâncias. Porque é equivalente a dizer que alfa menos beta é igual a 2 gama, né? Essas duas relações, né? E, consequentemente, eu aproximo tangente de alfa por alfa, tangente de beta por beta, tangente de gama por gama, e eu obtenho, portanto, essa relação aqui, né? Mas é uma relação envolvendo distâncias, né? Envolvendo distâncias.
Agora, se, por outro lado, eu adotar um referencial conhecido como referencial de Gauss, né? O que é o referencial de Gauss? Em primeiro lugar, é um referencial contendo dois eixos, né? Um eixo x, né? E um eixo y. Então, eu tenho esse aqui, o eixo y, e esse aqui, o eixo x. Né? O eixo x e o eixo y. Então, agora eu adoto a seguinte convenção. Eu oriento o eixo y de tal forma a que a orientação dele é contrária ao sentido da incidência da luz. Então, se a luz incide aqui, eu oriento assim. No caso de um espelho esférico convexo, essa orientação é esta que eu desenhei aqui embaixo. Sempre. Agora, nós vamos chamar de P, né? Agora nós vamos chamar de P, é isso que é importante que se entenda agora, né? P, de agora em diante, vai ser a coordenada nesse referencial, né? Mas a coordenada x do objeto, coordenada x do objeto, né? Nós vamos chamar de P' naquele referencial gaussiano com aquela convenção, com essa convenção referencial de Gauss. P' é da imagem. É, portanto, a abscissa, a coordenada x da imagem. E vamos chamar de F a coordenada associada ao ponto onde está o foco. É a coordenada do foco. Essa é a convenção que fazemos, utilizando o referencial de Gauss. Aí, aquela relação que nós tínhamos antes, né? Aquela relação que nós tínhamos antes, né? Em termos de coordenada x, ela se escreve assim. E em termos da coordenada f, é essa equação, que é conhecida como equação de Gauss. 1 sobre P mais 1 sobre P', veja que agora P é a coordenada nesse referencial de Gauss que eu tenho aqui, é sempre referencial de Gauss, né? Vou destacá-lo de novo, referencial de Gauss, né? Esse aqui é o referencial de Gauss. P é a coordenada do ponto imagem, aqui está, P. P' é a coordenada, ou melhor, P é a coordenada do objeto, do ponto objeto, né? P' é a coordenada do ponto imagem, né? É a coordenada, falando de coordenadas. O que é importante é esta expressão. 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre F. Para espelhos côncavos, a coordenada do foco é positiva. Para os espelhos convexos, F é negativa. F, por outro lado, F em módulo é igual ao raio de curvatura dividido por 2. Essa é uma coisa que eu gostaria sempre de chamar a atenção. De forma que, se eu considerar xc a coordenada do centro de curvatura, né, eu então posso escrever, na realidade, aqui o sinal mais, né, esta expressão aqui. Né? De forma que é mais útil, na realidade, não essa expressão, mas esta expressão aqui.
onde o foco pode ser positivo ou ele pode ser negativo. O módulo do foco é sempre R sobre 2. Então, o foco fica a uma distância que é uma distância localizada bem no meio entre o centro de curvatura e o vértice do espelho, né? Muito bem, então o resumo é este. 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre F. Essa é a equação de Gauss, né? Onde estamos sempre falando, como indicamos antes, né? Para o fato de que essa aqui é uma coordenada do ponto objeto, a coordenada do ponto imagem, e aqui é a coordenada do foco. E as coordenadas podem ter valores positivos e negativos. Positivos e negativos. Então, você vai ter que, ao lidar com esta expressão, ter todo o cuidado, né? Se a imagem estiver à direita do espelho, né, o P' é negativo, né, por conta daquela convenção que nós já adotamos. Então, todo cuidado é pouco. Se o foco estiver à direita, F é negativo. Se estiver à esquerda, F é positivo. E, portanto, agora é uma questão de apenas aplicar estas expressões aqui.